Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar as razões pelas quais os colaboradores se demitem. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Meu amigo, é o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Aqui pelo Café também falamos para a VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Meu amigo, e você pode mandando sua mensagem aí online, enfim, agora que a gente está pelo diretaço hoje aqui, pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, a gente não está fazendo esse programa ao vivo, mas de qualquer forma, você tem aí, continua tendo conteúdo do Café Empreendedor, mesmo nessa véspera de feriado, vamos considerar assim, né? Para muitos também é um feriadão. E esse papo que a gente vai fazer hoje aqui sobre as razões pelas quais os colaboradores se demitem, a gente já falou algumas oportunidades sobre outras partes desse processo, né? Do relacionamento da empresa com o colaborador, até mesmo a gente fez alguns programas sobre como fazer uma demissão. Não sei se vocês vão lembrar. Yes. Que mais que falamos aqui? Porque agora me deu um branco. Só primeiro deixa eu dar uma boa tarde. Boa tarde, noite, olá, boa noite, bom pra dia. Quem nos escuta. Temos vários tópicos e assuntos. A nossa baú do café, sobre Érica gestão, Martins, pode resgatar aí. Mas sobre gestão de pessoas e comportamento, que vai ser um pouco do que a gente vai entrar aqui, a gente já falou. Já falamos sobre contratação, sobre avaliação de desempenho, vários temas, né? Acho que é só voltar lá no Pode Recuperar. Mas vamos lá. Hoje é o programa 271, é isso? 271. Exatamente. 271, então, cara... Episódio 271, faz um Google dentro do nosso, do nosso banco aí de áudios. Pô, tem programa pra caramba, né? Pô, falar em áudio, tá quente aí, o pessoal tá pedindo. O próximo programa a gente vai abordar um pouquinho sobre a rede social dos áudios, né? Verdade, tá a na queridinha pauta. do momento. Tá na pauta. E a todo dia tem novidade dessa rede, né? A gente até falou no último programa que a gente ia trazer no nosso próximo programa, mas como a gente tá gravando ele por causa Em 7 dias tem muita coisa que pode mudar sobre o Clubhouse, né? Então... ponto facultativo, feriado de carnaval, esse ano a gente não sabe se tem, se não tem. Vocês vão estar escutando esse áudio durante, né, esse recesso de carnaval para quem vai fazer, mas nós estamos gravando uns dias antes, por isso que a gente não vai ainda entrar nesse assunto, mas para o próximo programa a gente vai abordar um pouco mais aprofundado e também com experiência, já que quem está escutando pode nos procurar lá. Estão os 3 apresentadores aqui do programa, já estão no Clubhouse, então pode nos seguir. Não sei se vai ter conteúdo nosso criado lá, mas a gente já está Possivelmente já estamos trabalhando nos testes, e os testes são bem legais aí, quem sabe já o próximo programa já não vai ser ao vivo também, por ali falando da própria plataforma. Que tal? Show de bola. Muito bem. Então, Show de bola então, gurizada. Vamos Por que lá. que a galera, por que o 06 lá pede pra sair, tropa de elite, por que pede pra sair, pede as contas e vai embora? Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão aqui no início, né? Que é de pensar assim, acho que todo mundo que se compromete em tirar a sua ideia do papel sabe que não vai conseguir muito adiante sozinho, né? E aí, eventualmente pode contar com um sócio, mas inevitavelmente vai contar com uma equipe, né? Vai contar com seus colaboradores. Pode ser pequena, pode ser de mais de estagiários, pode ser de mais terceirizados, enfim, tem vários formatos aí para as equipes, mas uma coisa é certa, né? Todo líder, e o líder que também é lá gestor e eventualmente proprietário do negócio, não quer perder as pessoas que são importantes para ele.
né? Não só por uma questão de custo, né? Do quanto a gente sabe que custa para fazer uma rescisão, né? De um seletista, vamos pegar por aí, o tempo que leva para treinar, o tempo que leva para a pessoa se adaptar, mas também porque se quer, de forma geral, né, construir relações que possam ser duradouras, que as pessoas, né, a expectativa média, né, quando alguém entra para dentro da empresa, tem muito a ver com isso. Tomara que dê certo, tomara que fique, tomara que cresça, tanto a empresa quanto a pessoa. Mas como a gente está falando aí de relações entre pessoas, embora num contexto de trabalho, embora uma relação regida por questões legais, né, eventualmente não dá certo. Eventualmente, a empresa pode querer desligar a pessoa, ou, o que a gente vai comentar aqui hoje, a pessoa pode, de alguma forma, não querer mais estar naquela empresa. Né? E aí, como todo término de relação, né? Quem é que está certo, quem é que está errado, né? E aí, geralmente, nessas horas, chega aquele momento da contraproposta, o que tu quer para ficar, né? Principalmente quando a pessoa é boa, em alguns casos, para a equipe e para o gestor é até um, entre aspas, alívio a pessoa pedir para sair, quando já é uma relação desgastada, mas às vezes não. Às vezes a pessoa passou num concurso, teve outra proposta, enfim, agora as situações a gente vai conversar aqui e simular ao longo do nosso bate-papo hoje, mas às vezes a empresa vai perder muito com aquele desligamento, né? E eu acho que é isso que a gente quer chamar para discussão hoje aqui, né? A questão de que eventualmente tu pode ser mais proativo em algumas questões para não perder as pessoas que realmente importam para a tua empresa. Né? Tomara que sejam todas, mas é muito difícil dar esse tiro de 100%. Então, por isso, o que a gente quer trazer para a mesa? Olhar para motivos que fazem as pessoas quererem sair das empresas. Né? Porque se tu, como líder, como gestor, né, como empresário, conseguir criar soluções, criar alternativas, criar políticas, criar caminhos, né, para essas situações, talvez tenha um outro cenário aí mais favorável para não perder as pessoas que realmente importam. Então, acho que é mais ou menos para a gente introduzir o assunto, né? Falei demais, mas era para dar o foco aqui no que a gente vai discutir. Muito bem, o Vinícius está com os dados muito bons ali de uma pesquisa. É verdade, puxa aí. A gente tem que identificar também que 2020 foi um ano um pouco... atípico? Atípico e também não permitiu a gente ter tantas pesquisas, porque o pessoal não conseguiu desenvolver, vamos dizer assim, aquela rotina que a gente tinha de estudos, pesquisas Sim. e dados, né? Uhum. Então a gente vai trazer aqui uma informação que ela vem ali final de 2019, início de 2020, né? Então não é tão atrasada e vamos dizer assim, pega a normalidade, vamos dizer assim, de um dia a dia, porque também 2020 vem com novos desafios e a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, né, sobre essas diferenças para os dias atuais, porque muda-se também esses contextos normais, entre aspas, de relação de trabalho, de relação entre lideranças e colaboradores, seja no sistema híbrido, sistema home office, sistema Anywhere Office, não é isso? Olha só. Né? Eu acho que é um novo... Tendências da próxima década. Novo formato aí, não só o home, né? Então, essa pesquisa ela vem lá do grupo Page Group, né? Que é da Michael Page, Page Personal, que fez esse levantamento com as pessoas que eles entrevistavam para as empresas, né? Então, também faz parte do grupo aí a questão de recrutamento e seleção. E eles trouxeram um dado bem interessante que 8 em cada 10 profissionais eles pedem desligamento por causa do chefe, por causa do líder. Né? E daí eles trazem 3 principais motivos, né? Ou grandes motivos para esses desligamentos e pedidos de demissão, no caso, que eles dividiram em, primeiro, o sentimento do que o chefe ou o líder ele não é um exemplo, né? Então... Aí também vem aquela velha discussão de chefe e líder, quem é chefe, quem é líder. Isso aí, nas nossas aulas aí dos nossos cursos de graduação e pós-graduação, a gente aborda bastante sobre os estilos de liderança, né? Autocrático, democrático. Aquelas figurinhas também, aquelas charges, né? O líder aponta, o outro puxa. Tem um corre junto, o outro corre ao contrário, enfim, né? Mas aqui ele fala muito sobre essa questão de ser o exemplo, de inspirar no dia a dia, né? Então, que
maioria ou grande parte dessas pessoas que pediram desligamento, seus atuais, não enxergaram no seu gestor imediato. Eu vou chamar de gestor, porque líder é muito um papel, né? Gestor é um cargo, e cargo é cargo, não existe, né? Então o gestor, ele não era um exemplo, né? Ele não mostrava na prática o que falava na teoria, né? E isso foi o principal fator aí dos pedidos de desligamento. Depois... A gente vai ir comentando conforme tu vai trazendo, como é que vai ser eu acho que vamos a falar os aí. três, porque eu acho que eles vão permear um dentro do outro, né? O segundo principal motivo é a falta de crescimento profissional, daí o bom e velho plano de carreira ou a execução do plano de carreira, né? As pessoas acreditarem nele. E por fim, né, esse terceiro principal motivo é a falta de feedback para o desenvolvimento profissional. Se nós analisarmos esse conjunto, não é nada de novo porque a gente enxerga para o mercado, né? Todos os nossos programas aqui, eu acho que se a gente buscar programa de 2018, 2017, essas três palavras devem estar aparecendo em todos os nossos programas: exemplo, crescimento e feedback, né? São palavras que são... provavelmente, cara, daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo programa, vai estar falando sobre isso, e os problemas, eles vão estar relacionados a isso aqui, certamente, né, cara? Porque quando tu primeiro lida com pessoas, cara, a liderança é um aprendizado contínuo, que a gente aprende em liderança hoje, provavelmente vai ser diferente do que a gente vai estar entendendo como correto daqui a 10 anos, né? Então, esse aprendizado contínuo, esse aperfeiçoamento contínuo, ele é difícil de ver os gestores seguindo isso, né? E acho muito que ele é um reflexo da dinâmica da sociedade, sabe? Porque daí, pra gente falar sobre isso, a gente tem que falar, por exemplo, uma coisa que eu sempre... A discussão por onde eu começo em aula de pós-graduação, que atravessa qualquer componente de gestão de pessoas. O que as pessoas querem nos seus trabalhos? Sei lá, há 40 anos atrás era não ser demitido e ter o suficiente para pagar as contas. Hoje em dia, não. Há Hoje 10 anos atrás tem um diferente, monte de gente aceitando trabalhar de graça para pegar experiência, tem um monte de gente abrindo mão da sua formação para começar uma outra carreira do zero, tem um monte de gente super preocupado com propósito. Gente, quem é que falava 40 anos atrás em propósito? Quem é que falava 20 anos atrás em propósito? Para o cidadão médio, né? Porque tu ia ter aquelas pessoas lá com outra condição financeira que conseguem escolher mais por onde elas vão criar suas rotinas e, ok, quero me identificar com uma causa filantrópica, mas era assim, um grupo muito pequeno de pessoas que se guiava e que pensava nisso. E hoje em dia não, hoje em dia é o lugar comum a gente pensar e falar sobre o propósito. Eu até acrescentaria no propósito a cultura, né? Porque a empresa pode ter um propósito, mas se a cultura não está interligada com isso, e cultura é uma coisa muito nova de se abordar, mas sempre existiu, né? Só não era identificada ou trabalhada internamente, né? E só corroborando o que vocês estão falando, a própria questão das startups, né? Hoje em dia, os colaboradores escolhem trabalhar em empresas que eles enxergam que podem ter um crescimento à empresa. E antigamente só queriam um emprego, né? Antigamente a pirâmide de Maslow, vamos dizer assim, né? As necessidades individuais estavam muito mais na base. E hoje a gente enxerga que elas estão muito mais nos níveis acima, né? Não só a segurança, mas eles querem mais, né? Eu não quero entrar numa empresa que eu vou conseguir ter estabilidade por 20 anos. Eu quero entrar para uma empresa que eu possa crescer. Eu quero entrar para uma empresa que cresça e eu vou crescer junto, né? Então, esses millennials e a nova geração, elas anseiam por outras coisas. Porém, é como a gente estava falando. Se tu pegar a liderança, tu vai ter habilidades novas a cada geração, mas os pilares essenciais são os mesmos, né? Esses três motivos, pelo que eu enxergo aqui, a comunicação é uma habilidade que está muito, muito presente nos três principais motivos, né? Porque por mais que um líder dê exemplo, ele tem que saber comunicar para exemplificar isso, né? Para conseguir que as pessoas enxerguem que ele está dando exemplo. A falta de crescimento profissional, tem empresas que têm plano de carreira que os colaboradores nem sabem como funciona ou como é essa dinâmica. E por fim, o feedback é pura comunicação, né? Então, tem muitas coisas que vão acrescentar com o tempo, com a tecnologia, com a pandemia, mas eu acho que o pilar central é o mesmo. Né? E acrescento mais nessa tua questão da comunicação, né? Por exemplo, uma coisa para mim que que atravessa muito esses três primeiros motivos aqui que a gente traz, de acordo com a pesquisa, tem a ver com os espaços que a empresa abre para as pessoas falarem sobre as coisas, né? Por exemplo,
o chefe que eu não consigo ter uma boa relação e faz com que eu chegue a pedir o meu desligamento, ele também é visto dessa forma pelos meus pares, que são liderados, né, ou pelo menos gerenciados por ele. Se é um setor inteiro, se é uma equipe inteira falando isso, onde é que está o espaço lá dentro da avaliação de desempenho para o cara avaliar o chefe e dizer, a partir do momento que tu tem 10, já isso liga um alerta lá para a pessoa que é responsável por gestão de pessoas, tem 10 pessoas nessa equipe e 8 estão dizendo que o gestor é falho. Mas acho que na maioria das empresas, cara, que aí do dia a dia, elas não têm esse processo todo organizado, elas provavelmente não vai ter uma avaliação de desempenho, provavelmente ela não vai ter nenhum que é a maioria, um processo. Mas cara, não, agora pensa no seguinte, para quem hoje está nos ouvindo assim e percebe isso, cara, tem um problema numa área e aí o funcionário, como vocês falam muitas vezes, ele pede para sair, cara, beleza, mas a maioria eu vou fazer alguma merda para me demitirem. E isso tem um custo, muitas vezes, para a empresa que, cara, é impagável, o relacionamento com o cliente, um projeto que pode dar errado, enfim. Mas acho que um ponto bacana a gente ressaltar é, cara, por onde começar, né? Se tu percebe ali que tu tá com uma determinada equipe ou um determinado setor, ou uma pessoa desanimada, que eu acho que o desânimo ali talvez fosse o start da pessoa querer sair da empresa, o que tu olha primeiro, né? Se tu tá iniciando ali, enfim, o que tu... Eu concordo tanto com o Leandro, que daí agora eu vou fazer o meu jabá, né? Que esse ano, eu já falei sobre a terceirização de gestão financeira aqui, que era um dos serviços que a gente lançou para esse ano, acho que eu falei no final do ano. Outra área que o empreendedor que é pequeno, não gosta de fazer e faz de qualquer jeito. E a gente tem já há um tempo uma terceirização de gestão de pessoas, mas não consolidada, e esse ano a gente lançou como produto, né? Então a gente até... Quem entrar aí nas redes sociais, @VG Associados, vai ver que a gente acabou de fechar um contrato com uma imobiliária aqui em Pelotas, justamente para terceirizar os processos de gestão de pessoas. E daí eu concordo muito com o Leandro, porque tem muita empresa que até faz o processo, tem o plano de carreira, tem a ferramenta de avaliação de desempenho, tem a ferramenta de feedback, mas na prática isso não acontece. E aí que é o problema, né? Porque é muito bonito as empresas que têm lá gestão de processo, então tem os fluxogramas, tem os documentos padrão, mas na prática ninguém segue. E isso acontece em muitas empresas. Eles acabam copiando e colando uma descrição de cargo, acaba gerando lá uma consultoria que foi contratada 10 anos atrás, ou um gestor que passou por lá e botou em prática aquilo, mas não houve continuidade. E aí que eu acho que é o grande problema. E aí volta ao ponto da cultura, né, cara? Isso tem que começar a ser enraizado. Mas sabe qual é o problema que eu enxergo nisso? É que aquele colaborador que está há 2, 3 anos e que ele usou a ferramenta lá quando criou, hoje ele não acredita mais no processo. Porque ficou em desuso. O que ele respondeu e aquele falou em algum momento não serviu para nada. E aí quando tu tenta aplicar novamente... eu vou fazer de qualquer jeito, isso aqui não Exatamente. Não vai nada a lugar nenhum. Então a constância e a regularidade em cima dos processos de gestão de pessoas são muito importantes para os gestores, né? Para o gestor ter credibilidade na hora de dizer o seguinte, bom, pode me avaliar numa avaliação de desempenho que isso vai gerar algum resultado. E eu queria fazer um gancho, Érica, que eu acho perfeito que tu falou, ter o espaço da avaliação também, de cima para baixo, de baixo para cima, né? E na nossa consultoria a gente trabalha na entrevista de desligamento isso também. Porque é muito importante das pessoas que estão lá dentro, mas existe um receio, mesmo que seja terceirizado isso, de tu falar do teu gestor, né? De como isso vai ser aceito, né? Questão de confidencialidade, enfim, e como ele vai aceitar essa crítica. Mas na entrevista de desligamento, e daí tem o nosso método que é justamente para tu filtrar melhor as coisas que a pessoa que sai despejando tudo, vamos dizer assim, mas principalmente para ver tendências, que é o que eu estava dizendo. Pô, aquele gestor perdeu metade da equipe no último ano. O que essas pessoas estão falando quando saem? Né? Uma coisa é uma pessoa querer queimar, falar de um jeito, mas tu tem que enxergar, tu tem que observar o padrão de comportamento das pessoas para entender aonde está o buraco, né? Aonde eu posso... E aí vem como enxergar esses desligamentos como uma possibilidade de melhora, principalmente da liderança, porque daí, como diz aqui, a maioria dos casos de desligamentos são por causa dos líderes, né? Seja o dono da empresa, seja uma liderança operacional, seja uma liderança gerencial, mas a maioria dos casos é por causa da liderança. E aí a gente tem que enxergar como desenvolver essa liderança ou como transformar em ações práticas no dia a dia que a gente consiga reverter isso. Porque não adianta a gente só apontar o problema, né?
Eu queria voltar numa coisa que o Leandro falou, e aí na hora a gente acabou encadeando com outros assuntos, porque eu acho, né, que a gente tem bastante coisa para comentar sobre esses temas, tá? Que é o caso em que a pessoa está querendo fazer por onde ser demitida, tá? Que não é bem o que a gente está conversando aqui, mas que atravessa o que a gente está conversando aqui em um caso, que é na empresa que tem o hábito ou a prática ou sinalizou de alguma forma que dá para fazer o, entre aspas, acordo. Tá? É uma realidade. Acho assim, a gente inclusive está falando aqui de uma prática ilegal. Exatamente. Né? Isso na verdade, uma prática que foi legalizada na nova lei trabalhista, mas que eu desconheço empresas que conseguiram fazer o acordo que a nova lei permite, justamente porque não tem segurança jurídica também. Então... e acho assim, a gente enxerga muito, cruamente falando, tipo assim, não tem que fazer. Só que às vezes, dependendo do ramo de atuação, onde é muito difícil conseguir gente, né? Ou daquela pessoa que tu não quer perder e o que ela coloca pra ti assim, eu preciso de grana e eu preciso que tu me ajude, entende? Então, ou deixar as portas abertas até para uma possível volta dessa pessoa, porque ela está saindo para um concorrente, mas tu quer ainda manter o contato, porque o acordo ele é para voltar ou só para sair também, né? Exatamente, né? Que eu num primeiro momento estava pensando também em alguns casos onde o acordo é uma coisa pro forma e a pessoa segue ali. Mas né? tem também os acordos para sair, né? Sim, tem para sair, tem, né? Várias formas. Então acho que essa questão ela se atravessa aí, porque daqui a pouco, na expectativa do acordo, de saber que a empresa fez para o fulano, ou se eu forçar, vão fazer para mim, né, uma série de coisas aí, isso também pode impactar um pouco essa relação, né? Porque vamos falar sério, assim, a pessoa que está com uma rama de boleto na mão e não sabe para onde se virar e não tem de onde tirar, cara, daqui a pouco ela vai começar a apelar para esse tipo de coisa. Mas eu vou dar minha opinião, sempre vou dar minha opinião, né? Mas tudo bem. Mas não havíamos percebido. Esses acordos que é para sair, se tem uma tolerância. Agora, acordo para continuar e pegar seguro-desemprego... Não, isso é uma chinelagem. Não existe. Isso aí, a empresa que faz isso, desculpa, é muito amador. Porque é uma bomba dentro da empresa, não é nem um problema, é uma bomba. Mas tu consegue imaginar que tu pode ter um empresário perdido e bem intencionado? Não, eu entendo por que é feito. Questão, eu entendo por que é feito, mas eu não concordo em nenhum momento que em nenhum momento é benéfico para a empresa isso. As outras coisas tu pode até botar numa balança. Isso não tem, é balança só para o colaborador. E outra, o colaborador que busca isso, ele não deveria estar na tua empresa. Porque se ele busca isso de uma forma, ele vai buscar outras coisas de outras formas, sem dúvida, que são só prejudiciais. É que eu acho assim, né, o Vinícius, eu entendo o que tu está dizendo. Eu acho que muito empresário faz isso porque pensa que a questão de perder a pessoa é o prejuízo da empresa. E acho também que a gente não pode desconsiderar, e eu não estou defendendo aqui o acordo, pelo amor de Deus, gente. Eu não sou ninguém para ter opinião quanto a isso, porque é uma coisa legal, né? Mas a questão é que o acordo legal é para sair da empresa, não é para o cara continuar. A gente está falando de várias práticas aqui, né? Tem muita gente mal esclarecida, entende? E que olha, tipo assim, um jeito de ganhar um dinheiro que está parado lá, meu fundo está parado lá. Leandro tem, Vinícius tem, a gente pode estar falando aqui de um perfil de colaborador com sabe assinar seu nome. Não, que alguém falou pro cara que ele tem um dinheiro do governo e que se o patrão dele liberar, ele vai conseguir buscar. Sim, mas para ele fazer isso, o dono da empresa é bem esclarecido no sentido de saber que é ilegal e que ele só vai fazer isso por um motivo. Ele vai diminuir o custo dele. Porque ele vai seguir pagando líquido pro cara, não vai pagar os impostos, então cara, é chinelo, chinelo. Por mais que tenha... É chinelo, mas não é tão cartesiano. Eu acho que para nós três aqui, enquanto pessoas bem esclarecidas, com bagagem de negócio e não empregando ninguém nessa situação, neste momento, é bem mais fácil a gente ser lúcido em relação à questão. A gente emprega a gente, sim. Ninguém com esta situação neste momento. Mas é que a questão é que a pessoa que tem funcionário vai ter um contador. Por mais simples que seja. Sim. E o contador explica isso. Olha aqui, eu só estou trazendo à tona que existe um emaranhado de emoções nessa história. E a gente está chamando a atenção de quem está ouvindo cara,
Tem que talvez pensar, não, né? talvez não é por esse caminho. Tem o caminho correto e busque, né, a assessoria tá aí, a VG tá aí, né? Voltando aqui para os pontos aqui de Vamos desligamento, né? A gente tem aqui também, durante a pesquisa, eles trouxeram vários motivos e daí sim que o Leandro comentou sobre o desânimo, né? O desânimo dos profissionais. E que é o ponto principal para um desligamento, né? Isso não é da noite para o dia. Ninguém acorda e diz, vou pedir desligamento, né? Não quero mais trabalhar lá. É um processo. Isso vai acumulando. E eles trouxeram alguns pontos também que a gente vai conversar aqui, né? Um deles já está muito ligado à questão do terceiro motivo lá, que era o feedback, mas tem uma coisa que os líderes fazem, porque está muito na moda, não está muito na moda, mas é uma coisa que se exige bastante dos líderes, quando é líder, não gestor, que é a questão de não centralizar. E para isso ele precisa delegar, é a palavra bonita de se falar, né? Delegar. Só que tem um paradigma grande entre o delegar e o delargar, né? Que é, Leandro, a partir de hoje eu vou te passar essa responsabilidade. Te vira. Vira as costas. Vira, Manolo, confia Dá-lhe em ti. ficha aí. Quando estourar o problema, eu viro pro Leandro e digo, cara, mas isso Porra é essa? é a tua responsabilidade, né? Ou eu passar o bastão acompanhando, treinando, explicando como conferindo os resultados periodicamente. Eu acho que aí é um grande problema da liderança que só quer se livrar, né? E eu acho que aí começa o problema da responsabilidade. Se eu repassei a responsabilidade, ela não é minha. E eu acho que esse é um ponto que todo líder tem, ou gestor tem que pensar. Qualquer erro abaixo de ti é tua responsabilidade. Óbvio. Não interessa quem errou. Né? É intrínseco a tua atribuição. É tua, é Ali pra teu. orientar, Tu gerenciar contratou, a operação. tu contratou, tu treinou, tu manteve aquela pessoa ali. Tudo é teu. Tu contratou o líder daquela pessoa que manteve aquela pessoa ali ou que não conferiu. Então, é óbvio que dá trabalho ser líder. Quem é líder e tá nos escutando deve estar pensando, mas tudo nas minhas costas. Mas é para isso que tem uma remuneração condizente, é para isso que tu tem responsabilidades, é para isso que tu... Aí não é uma bola de ferro no pé de ninguém, né? Se não te identifica com essa atribuição, Sim, tu, tem, né? um mar de pode construir oportunidades. outra carreira aí, Carreira né? em Y, né? Quem não sabe, a gente já falou em alguns programas sobre carreira em Y, pode dar um Google aí, mas é buscar então carreiras técnicas que não te exijam habilidades de liderança. Gerenciais. Que não tem problema nenhum, né? Mas isso eu enxergo que é um desânimo grande dos profissionais, porque quando vem a cobrança é simplesmente, era pra te fazer e pronto, né? O que mais aí que a gente pode E aí dentro disso também, cara, falta de reconhecimento, né? E muitas vezes daqui a pouco até a criatura vai lá, assume a bronca do cara que delargou, faz tudo bem feito e não recebe nenhum, show de bola, ó, deixei de gastar 2 horas do meu dia te passando isso, enfim, cara, não reconhece. Eu acho que esse é um ponto bacana. E o reconhecimento também é legal, a gente já falou várias vezes aqui, cara, reconhecendo em frente à equipe, junto com a galera, para justamente valorizar as ações, né, o trabalho daquela pessoa, daquele colaborador ali, né? Uma vez eu vi uma pesquisa, não vou citar exatamente ela porque eu não me lembro de onde foi, mas que em alguns países, e se não me engano nos Estados Unidos, o reconhecimento era colocado acima do próprio questão salarial no que os profissionais buscavam, né? Eles buscavam muitas vezes mais o reconhecimento da empresa, do líder, do que de fato um salário mais alto. E eu acho que isso é muito impactante. Com né? certeza, cara. E daí a Erika pode falar um pouquinho mais sobre como é importante a gente entender como tratar cada pessoa, porque cada pessoa é individual, né? E o que estimula um não estimula o outro. E eu vejo uma falha dos líderes muito na questão do reconhecimento. Primeiro, quando começa a reconhecer qualquer coisa, né? Então a Erika veio de máscara. Peraí que eu vou parar todo mundo aqui. Olha aqui, ó. A Erika veio de máscara. A gente já fez até uma estante de um livro que era Não elogie o seu funcionário por fazer o seu trabalho. Que falava que o pano de fundo da discussão é justamente isso. O quanto existe um mínimo que a pessoa precisa cumprir, tá? E que está estabelecido no contrato de trabalho, na descrição de cargo, enfim, né? Do que a pessoa tem que fazer, e que quando ela está cumprindo aquilo ali... tipo assim, tu tá pagando, ela tá recebendo, então a gente tá ali, né, numa troca meio mínima, não entende? É mais do que a sua obrigação. Eu sei que é horrível essa frase, mas é mais ou menos por aí, né? Mas... Cara, aí, eu né? ouvi muito essa frase durante a adolescência, quando eu era criança lá, o cara tira 10, eu ouvi do meu pai sempre, cara,
beleza? Não fizesse mais que a tua obrigação. Não. Mas isso é pro 7. Também, velho. Isso é pro 7, né? Não é mais que a tua obrigação, é pro 7, né? Agora, quando ele faz o 10, sim tem que ser elogiado, né? Eu acho... Desculpa. Ei, deu gente. sono. Não, passou Deu sono, tô sem chimarrão aqui, estão tudo com chimarrão e eu tô sem. Acho que sim, eu acho que aí a gente vai ter que discutir também uma outra coisa, né? Que é como esses gestores são preparados para o exercício da sua liderança. Porque daqui a pouco isso é uma saída intuitiva que o cara tem lá da vida dele. Tipo, cara, eu adoro quando me elogio, então, tipo, pra todo mundo gostar de mim, eu vou elogiar todo mundo, não vou me indispor com ninguém, né? E aí se gera todo um ciclo vicioso do cara que queria reconhecer, mas acabou que como ele só fala sim, tipo, sabe, o não dele não tem validade e o sim dele muito menos, porque é só isso que ele fala, né? Então, eu acho que às vezes a gente, quando a gente salienta muito aqui o papel do líder, né? E como tu dizia ali, eu não quero, é só das minhas costas, né? Às vezes a gente é um pouco injusto em não salientar na mesma proporção que existe uma responsabilidade da empresa em dar as condições para que aquele cara possa, aquela mulher, enfim, possa performar lá nas suas tarefas como líder. Até porque ele às vezes sai do chão, né? Sai pessoas operacionais que tu começa a enxergar um potencial, mas tu tem que lapidar. E uma coisa que tu fala do reconhecimento que eu acho é super importante, e eu trabalho isso com o nosso desenvolvimento de liderança, nossos clientes, tu tem que ter um arquivo, uma ficha, qualquer lugar que tu consiga fazer um repositório disso, né? Onde tu vai marcar exatamente o que supera a expectativa do cargo e o que está abaixo da expectativa. No quartel se falava FO positivo e FO negativo, né? Mas nada mais é do que o ponto positivo e o ponto negativo, mas é exatamente nesse limite. Não é o ponto positivo no que ele fez bem. É o ponto positivo que ele excedeu o que ele tinha que fazer. E aí tu começa a controlar essa pessoa através dessas ferramentas, né? E não sobre qualquer coisa. Vou só te corrigir, controlar não é desenvolver, né? Não, eu digo controlar no sentido de não perder o controle, porque quando a gente faz uma avaliação de desempenho, geralmente a gente vai avaliar a pessoa 6 meses ou 12 meses. E o que ele fez de muito bom lá no primeiro mês, muitas vezes é esquecido, porque, vamos lá, ele fez 10 coisas que ele fez muito bem no primeiro trimestre. E daí, uma coisa que ele faz mal no último trimestre tem muito mais peso. Por quê? Porque a gente não controla, né? A gente não exerce essa questão de tu fazer um repositório, de tu ter onde buscar essa informação, né? Porque a lembrança é isso aí, a lembrança do recente, né? E acho que o negativo sempre ressalta mais que o positivo, né? Aquela velha coisa de quem apanha nunca esquece, né? Então, a gente não pode perder essas lembranças. E aí, o líder do líder também é líder. Tu tem um trabalho grande para liderar pessoas, que é não ser injusto. E para tu ser justo, tu tem que criar mecanismos que tu vai conseguir ser o mais justo possível, né? E acho que esse reconhecimento é isso. Vão ser coisas meio pré-estabelecidas, né? Porque às vezes se tu vai deixar para definir o que é justo, entre aspas, conforme a situação acontece, tu perde o fio, né? Tu perde totalmente o parâmetro e tu perde o equilíbrio, o conhecimento, mas... Enfim, vamos adelante que a gente já está aqui, o quê? 30 e poucos minutos. Outra prática que acho que é muito recorrente é não achar a pessoa certa para o lugar certo. E aí, que é um dos grandes problemas para as pessoas se desligarem, cara, eu não sou a pessoa certa para estar aqui, né? A falha na contratação leva muitas pessoas a se desligarem. Eu tive uma conversa, cara, foi muito legal. Semana passada, com um gestor, né? Que ele foi contratado numa empresa, ele saiu, ele estava num grande centro e veio para Pelotas, porque ele foi contratado por uma empresa bem grande aqui de Pelotas para assumir uma função. E no meio caminho entre se desligar da grande empresa lá até chegar aqui, a empresa trocou a estratégia. E botou ele em outro cargo. Cara, tu tá saindo do lugar, tu já fechou a porta onde tu tava. Tu tá chegando no lugar que tu tem potencial. Tu não vai dizer assim, não quero, só quero aquilo que vocês me ofereceram. Tu acaba indo, né? Mas foi um motivo para ele se desligar, porque passou um tempo e ele não era a pessoa certa para estar naquele cargo. Que ele não foi contratado para aquilo, mas no final foi.
Pô, e aí tem um mar de coisas, inclusive que a gente já fez programa aqui sobre contratação, sobre seleção, né, cara? E não adianta, é bem como tu falou ali, não vai durar. O cara entra, faz de repente até um mês bacana ali, mas ele não tem uma longevidade naquele cargo ali. E como disse a Erika no início, cara, qual é o custo de tu contratar, de tu treinar, de tu botar uniforme, não sei o que, e tu não fez lá o básico, que muitas vezes até é fazer uma descrição de quais habilidades, do que a pessoa precisa. E voltando naquele ponto, cara, tem muita empresa que nos ouve aqui que não tem nada de processo, nada do que a gente está falando, assim, eu preciso de um vendedor, preciso de um técnico administrativo, bota um anúncio no Facebook aí, manda vir o currículo. Cara, e tu não tem uma ideia básica das habilidades que a pessoa tem que ter, além da formação? E nem a transparência para o candidato do que ele vai ter que fazer. Porque isso é muito frustrante, né? Pô, Leandro, tu vai ser meu vendedor. Tô te contando pra ser meu vendedor. Tu chega lá, cara, tu passa 80% do tempo sendo recepcionista. E 20% tu faz uma venda por telefone. Cara, a pessoa não vai ficar. Cara, e falando no vendedor, né? Pra mim, esse tipo de seleção deveria ter algumas empresas assim, especializadas em não só desenvolver, mas em selecionar vendedor. Eu acho que um dos maiores desafios para a empresa é manter uma equipe de vendedor, enfim. E cara, também na mesma linha, eu falo disso porque como a gente está numa cidade que tem assim, um comércio muito forte, é uma dos pilares da nossa economia, eu vejo muito empresário contratando, fazendo contratação de qualquer jeito, de vendedor. E quando na verdade é uma das funções mais importantes para qualquer negócio. A gente costuma pensar que vendedor não precisa estudar, não precisa isso ou aquilo, mas cara, é uma das áreas, assim, uma das profissões que mais pagam em primeiro lugar, né? E em segundo, cara, precisa ter uma série de habilidades, de comportamentos para ter, né, um desenvolvimento bacana aí no trabalho. Então faz muito sentido isso que você estava falando, Vinícius, muito bem. De selecionar. Tava concentrada aqui no flow. Tá muito boa aqui a nossa discussão, né? Sobre a questão. Tu vai puxar mais um? Eu queria trazer um extra textual, né? O que eu acho que passou batido aqui na discussão e na hora do vamos ver é um dos grandes fatores. É a questão da política remuneratória da empresa, né? Passou batido aqui na pesquisa essa que a gente está discutindo. Mas acho que assim, às vezes tu até consegue criar um ambiente relativamente estável, né? Tem uma mínima questão ali de um espaço para falar, de parâmetros para trabalhar, que o problema ali não é a organização da coisa, ou não é necessariamente gestor, mas é a política remuneratória, né? Tem empresas que às vezes não estão com folga para, né, dar uma calibrada, digamos assim, né, lá na nossa tabela de remuneração, e não só o dinheiro, né? Aí a gente vamos pensar em remuneração como uma coisa bem ampla, onde tem o financeiro e o não financeiro, né? Mas de novo vou dar o exemplo, a pessoa que está com um monte de boleto na mão ou, né, que está pensando em adquirir boletos para sua mão, isso é um fator, né? Eu acredito que a gente não está falando de uma coisa inédita, perdi alguém porque eu não podia pagar o que a pessoa queria ou merecia, né? E faz parte do jogo, e é uma situação ruim, né? Porque tu também vai sentar na mesa muitas vezes para dizer pro cara, me dá faz um salto de fé aqui no meu negócio, sabe? Me dá um voto de confiança que daqui a 6 meses meu caixa vai estar diferente, a gente volta a conversar, se eu consigo. E aí eu não tô nem falando, não quero nem entrar naquele caso onde a remuneração é combinada de acordo com a cara do vivente, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muitas empresas que não têm políticas remuneratórias e se desorganizam nisso. Mas muitas vezes até para rever uma tabela como um todo, né? Ou para poder posicionar a pessoa em outro momento da tabela. Então, assim, tem uma série de entraves aí que às vezes a hora da verdade está no caixa, né? E tem muita empresa que tem uma outra situação, né? Tu cria o talento. Tu pega, de repente, o aluno que recém se formou, ele passa meio ano ali, um ano quando tá assim, começou a ficar bom no que faz ou coisa parecida, aí tu não tem mais condições de segurar financeiramente aquela pessoa ali. Acho e acaba indo para a concorrência, né? Ramo isso é super comum, no ramo de agência de publicidade, de tecnologia, de programação, de web design, é bem comum isso. Sabe que daí são duas coisas que eu enxergo assim. Primeiro, as empresas saírem fora da caixa na remuneração, de que tu tem formas, entre aspas, mais baratas de tu pagar a mesma coisa, né? E tu consegue dar um alívio no caixa.
Mas quando eu fiz um curso, foi 2008, 2010, de plano de carreira, a frase que eles usavam que eu não acho que se encaixa tão agora, atualmente, mas que é legal para o exemplo. Poucos, mas bem remunerados. É o que o seu Paulo falava também no último programa, né? Um pouco da discussão de equipe enxuta, mas que esteja tipo, bem qualificada. E eu não trago nem para o poucos em quantidade de pessoas na empresa, mas sim, quando a gente monta essas políticas de carreira e tabelas salariais, é enxergar que alguns cargos que não têm alta complexidade ou que tu tem uma grande oferta de profissionais qualificados, vamos dizer assim, para aquele cargo, né? Tu não precisa ter uma remuneração distinta, uma remuneração diferencial para ela na empresa. Porque é mais fácil treinar a pessoa para fazer aquela função, uma função não tão complexa. Agora, para aqueles cargos chaves, e daí como o Leandro estava falando, uma pessoa que tu treina, que tu desenvolve, que ela gera resultado para a empresa, é importante tu remunerar ela acima ou no mínimo conforme o mercado para tu não perder, né? Então vamos ser um pouquinho mais práticos, sem deméritos, né? Uma recepcionista, que o cargo é mais simples, porque às vezes a recepcionista faz um monte de coisa que não é só uma recepcionista, né? Mas uma recepcionista seria mais simples, tu pode pagar abaixo que o valor de mercado, não teria tanto problema. Tu tem que ter um padrão mínimo de qualidade, mas para isso tu tem várias ofertas, né? Vários profissionais para tu contratar. Agora, tu tem um analista, tu tem um gerente, tu vai ter que remunerar um pouco melhor. Né? A questão das posições menos complexas, que tu tem abundância de mão de obra, ainda mais, né, num país que nem o nosso. Mas tem empresas que nem sabem o que o mercado paga, né? Porque não contrataram a pesquisa VG. Não, mas até fica uma dica pro pessoal. Olha aqui, uma pauta, por favor, vamos um dia falar só dessa pesquisa. Vamos fazer um programa só sobre a pesquisa. Mas até eu vou dar uma dica, assim, fazer um anúncio para concorrência, mas eu acho que a nível Brasil é importante, porque a VG faz uma pesquisa salarial aqui só na cidade de Pelotas, né? E como pela pandemia a gente não conseguiu fazer a nossa bianual que a gente fazia, a gente contratou o Salariômetro, né? Que é um portal que usa as informações do CAGED, né? E daí, claro, tem uma série de restrições, tem que levar outras coisas em conta que a VG, quando faz a sua pesquisa, leva na prática, né? Mas a gente não consegue ser tão abrangente quanto eles. Mas que a gente buscou lá só os dados de Pelotas, que dá para buscar, mas dá para buscar só da sua região, estado ou cidade. Pelo menos para ter um balizador, né? É um investimento muito mais baixo, mas é um balizador que tu tem que olhar para fora, né? Será que eu estou remunerando bem o meu colaborador? Como é que tu vai saber? Velho e bom política de qualidade, que tu vai olhar os referenciais de mercado, os parâmetros de mercado, é isso, né? Para pessoas tu tem que fazer um bench dos salários, né? Nas remunerações. Muito bem, chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu acho que uma coisa que não está ali no texto que a gente pode finalizar, daí já puxando um pouquinho para os novos conceitos e novas gestões de equipe, é a repressão a novas ideias ou bloqueio a boas ideias dos colaboradores. Porque cada vez mais a gente entende que todo mundo é importante numa organização, né? Isso é um fator de desânimo dos colaboradores quando tu não tem espaço para falar. É uma forma de reconhecimento também, né? Voltando àquela discussão que a gente fazia, né? A minha ideia, o meu conhecimento, o que eu faço todos os dias, a forma como eu atendo o cliente, tudo isso não tem valor. Né? Eu tenho essa informação e eu não tenho espaço. Eu vejo vocês falando assim e penso mais nos modelos tradicionais de negócio, mas no nosso setor de agência, enfim, cara, isso que vocês estão falando é o fundamental para nós, assim, é o essencial, tipo, essa troca, e é dali que a gente consegue criar estratégia e tudo mais. E fico perplexo, assim, de pensar que tem empresa que não adianta. Tu não tem essa liberdade, tu não consegue conversar, né? Tu tem que olhar porque que é o core business, né? Que é isso, vocês não... Sem engessado, uma agência não produz nada. Exatamente. O mesmo um estagiário lá de 4 horas por dia, se ele tiver muito amarrado... Não chegamos naquele nível que tem umas empresas que eu acho que é mais para inglês ver, né? Que é ter o freezerzinho com o Heineken, a piscina de bolinha. Mas tem um baixo e um violão aqui. Aqui a gente tem música. Pô, música para nós é fundamental para a criação, né? E daqui a pouco isso também dentro da empresa, ter alguns elementos aí. O próprio Casarão, que já passou aqui na nossa mesa, eles têm o Pet Friendly, né? Então eles têm 2, agora chegou o segundo cachorro de rua, né? Os vira-latas,
que fazem parte do dia a dia deles. E se a gente pensar um pouco tempo atrás, os cachorros eram chutados da frente das empresas porque não atraía cliente. Pô, a gente tinha mascote na empresa cachorro em 2015, 2016, assim, e era a alegria do cachorro e a alegria dos funcionários, assim, todo mundo interagia com tu entender como a tua equipe pode ser motivada, né? E daí motivada, até a minha consultora Letícia falou muito bem na última reunião lá sobre a terceirização, mas ela falou que a motivação ela é uma fechadura que ela só abre por dentro. No máximo que tu pode fazer é bater na porta, mas quem vai abrir é a pessoa. Então tu tem que enxergar como tu pode bater na porta das pessoas para convidá-las a sair, né? Para ficarem felizes. Mas daí de novo a gente volta na questão de tu tem que entender a tua equipe. Não é o que tu gosta. Exatamente. Não é o que o líder gosta ou o que o dono gosta, né? Então, de novo, a comunicação, né? Mas, cara, comunicação não é só falar, é ouvir. Então parei de falar. Muito bem. Não, mas... E ouvir, cara, com verdade. Ouvir então vamos pro Gotas. De verdade. Gotas. Não? Vamos lá então, peraí. Eu só falo com trilha. Sabe, faz ao vivo. Eu só falo com trilha. Cada um terá a vista da montanha que subir. Que paulada. Não, isso é um soco, não é uma voadora, é o quê? Eu vou falar com calma agora, eu tô rindo porque, cara, Martins Érica é uma curadoria, assim, ó, fantástica. Essa não tem... Não, o índio não dorme depois dessa aí. Não tem a fonte, não, né? Gente, é que assim, ó, quando eu não consigo comprovar a fonte, eu prefiro deixar sem. Claro. E é um pai que não é da criança, né? Cada um terá a vista da montanha que subir. Ou seja, suba. Responsabilize-se. Suba. Né? Tinha outras piadas, vamos lá. Muito bem, então, gurizada. E assim vamos fechando mais um podcast do Café Empreendedor. Não sei se tem mais algum recado. Bom feriado aí pra quem nos escuta em tempo real, né? Pra quem vai aproveitar a terça-feira de carnaval, entre aspas. Bom, né? carnaval. Seja como for. Provavelmente só que não. A gurizada vai ficar o quê? Em casa, então fique na nossa companhia. Tem mais de 270 áudios para você ouvir e curtir temas de empreendedorismo, gestão, marketing e negócios. Eu sou a carranca da mesa, então eu digo, não tem que ter feriado de carnaval. Tem que trabalhar normalmente e... Ainda mais depois da pandemia, tá ok? É isso aí, meu. Muito bem, nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, ou Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí. Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Por aqui também falamos para a agência Cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial. Muito bem, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.